Pessoal, agora é oficial. Saiu uma matéria na CNN que a Polícia Federal já trata com naturalidade a prisão do Bolsonaro. Antigamente era só falar, se ouvimos boatos e tal. Só que agora é oficial, né? Dentro da Polícia Federal lá já é tratado com naturalidade a prisão do homem. A coisa ficou complicada. E é por isso que eu já havia falado no vídeo anterior, né, em especial na live que tinha algo muito estranho em tudo isso. Em Valdemar Costa Neto vinha a público e ficar fazendo essas declarações fortes contra o Bolsonaro. Em o Cláudio Castro também vinha a público e rasgar elogios aí, de certo modo, ao Lula. A casa caiu, o Bolsonaro está ficando sozinho e, de certo modo, a prisão aí já tem provavelmente uma data definitiva, né? A Polícia Federal está concluindo aí os casos do Bolsonaro. E, em especial, a matéria que saiu na CNN realmente é uma matéria fantástica. A coisa fica complicada para o Bolsonaro. Ele literalmente tá sem chão e é por isso que o cara tá sendo atacado aí de todos os lados. Antigamente era pela esquerda que o Bolsonaro era atacado, agora tá sendo atacado pela própria extrema-direita. Eu sou o Cláudio Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma maneira rápida e pragmática, né, os passos aí que de certo modo antecedem a prisão do Bolsonaro. Então a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. É realmente surpreendente, mas saiu aí, a matéria que saiu na CNN, vocês já ouviram várias vezes aí, CNN e outras, né, enfim, falando sobre essa situação e a coisa ficando um tanto que complicada, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. E o que saiu na CNN é o seguinte: a Polícia Federal prevê conclusão aí dos casos do caso, né, Bolsonaro em 2024 e avalia que a delação de Mauro Cid já produz efeito. Isso aqui é um outro fator que é extremamente importante, tá? Porque é uma das coisas, matérias da CNN, é uma das coisas que faz com que, né, o Bolsonaro seja encaminhado à prisão. Aí você fala assim, pô, Cláudio, isso não é possível, a coisa não funciona assim. Inclusive, um inscrito aqui do canal questionou sobre isso. Bem, agora a casa caiu de vez e já há elementos, né, que podem levar aí a fazer. A polícia já até ameaçou lá, falou lá. Você vai saber um pouco mais pra frente o que uma fonte da Polícia Federal revelou ao CNN e é por isso. E aí, gente, ó, aqui, ó, sem, né, é por isso que os caras estão atacando o Bolsonaro. E não são os caras da esquerda, não, são os caras da extrema-direita. O Cláudio Castro rasgando elogio ao Lula, o Valdemar Costa Neto com uma declaração muito louca lá. É por isso que o cara tá sendo atacado. E eu falei aqui no vídeo anterior, depois você pode pegar e olhar a live, né, ao vivo. Falei, tem algo muito estranho em tudo isso, que os caras estão, de certo modo, atacando. Será que os caras sabem de alguma coisa que está por vir? Será que o Valdemar Costa Neto, o cara falou aí, né, falou um monte de, enfim, você já sabe, né, chamou o Lula camarada, falou que o Bolsonaro era um cara de um mandato só, pelo visto, Bolsonaro tá ficando pra trás e, como diz a matéria da CNN, a Polícia Federal já tem aí uma conclusão, tá? O que diz aqui é que a Polícia Federal, de certo modo, né, já está em conclusão aí sobre a situação contra o presidente Jair Bolsonaro, em especial por conta da delação do Mauro Cid, que de certo modo está fazendo efeito aí, e os integrantes da Polícia Federal têm aí, é claro, né, acesso aos áudios. A CNN, uma fonte aí, contou que a etapa mais avançada de tudo isso é a situação que fala sobre a inserção de dados falsos lá, né, supostamente falsos, né, quando o Bolsonaro precisou sair daqui do Brasil para ir para um outro país, né? Então, não sei se você lembra desse caso, tem mais outros fatores que eu vou mencionar para você. Então, já deixa o like, é de graça, eu vou falar mais sobre isso. Em especial sobre esse fator que está mais avançado aqui, e esse aqui realmente pode também, dentre outros, levar o Bolsonaro em cana, é essa situação dos cartões de vacina. Essa, né, segundo a própria fonte da Polícia Federal aqui, é que está mais avançado, dentre outros que ainda estão por vir, que eu vou mencionar. Mas esse das fraudes do cartão de vacina é um crime, é claro. E, de certo modo, tem muita gente. Tem aí amigos do Bolsonaro, familiares do Bolsonaro, o Cid lá, que é um outro fator também que eu vou revelar mais um pouco mais pra frente. Então, tudo isso aqui complicou a vida do Bolsonaro, em especial porque ele precisava viajar para um outro país, para poder ingressar lá no outro país, precisava estar vacinado e para não estar, enfim, aquela confusão, precisou adulterar aí o cartão de vacina e a casa caiu, porque de certo modo foi descoberto, tá? Graças aí ao funcionalismo público, é claro, que mostraram lá, não tinha nenhum tipo de represália, ó, aconteceu isso, e aí a casa caiu. Então a fonte da Polícia Federal tá partindo para cima e já falando sobre isso, né? A Polícia Federal diz que, de certo modo, também chega facilmente, tá? A conclusão
por conta da documentação que comprova essa inserção aí. E aí a casa do Bolsonaro acaba caindo mais. E uma outra situação, né, que a Polícia Federal fala, que é a fonte da CNN, é que a prisão do Bolsonaro já é tratada com naturalidade dentro da Polícia Federal. Uma coisa que até 2 anos atrás isso era um tanto que impossível. E aqui também a fonte já mandou um recado já pro Bolsonaro avisando, tá? Então a matéria da CNN realmente fantástica, tá? A fonte da CNN lá da Polícia Federal, que é uma fonte, a própria CNN fala que é uma fonte importante, fala que a situação de Bolsonaro está, de certo modo, crítica, tá? Muito complicada. A possibilidade de prisão de Bolsonaro é tratada como normal, como natural, né? Aquela conversa do dia a dia, então, vai prender como? Tá? Ou seja, é uma situação que se agrava e é por isso que os caras estão partindo para cima do Bolsonaro, tá? Bolsonaro provavelmente já foi avisado sobre essa situação em especial, né? Acredito que aqui, só para poder falar um pouco mais para você, acredito que o próprio meio, talvez o pessoal, né, de lá, dos jornalistas já falou assim, ó, a coisa tá bem complicada lá, tá? Em especial por conta dos caras. Já foi, antes de ir pro ar, provavelmente o cara já sabia. E é importante a gente dizer, tem alguma coisa no ar, né? Cláudio Castro atacando, Valdemar Costa Neto atacando, né? Os bolsonaristas em pânico e com medo, sabe que a casa vai cair, tá? Porque a coisa fica complicada. O que diz aí a fonte da Polícia Federal, tá? Ameaçando, né? Não, mandando um recado direto, sem ameaça. Abre aspas. Se a equipe investigativa identificar que Jair, José, Maria, João, né, tem envolvimento em crimes, eles vão ser presos, tá? Qualquer investigado, se tiver provas e se enquadrar nos critérios aí das prisões, vai ser preso. Pode ser Jair, pode ser João, pode ser Maria, disse aí uma fonte importante da Polícia Federal, referindo-se ao caso aí do Bolsonaro como uma pessoa comum, tá? Como do ex-presidente Bolsonaro, como uma pessoa comum, não sujeita à impunidade. Ou seja, né, se enquadrar ali dentro do fato típico, antijurídico, punível e culpável, ou seja, Bolsonaro tinha consciência das coisas, né, quando estava fazendo, não era nenhuma pessoa que não tinha nenhum, né, enfim, sabia do que estava fazendo, é contra a lei, dentro da antijurídico, punível e culpável, tá? Ele tinha consciência, né, que ele poderia estar fazendo uma coisa que era contra a lei e que, de certo modo, dentro da tipicidade, ou seja, tem que ter materialidade e tem que estar dentro da lei, proibido por lei. Não sei se você consegue compreender, mas eu vou te explicar. Para que ocorra um crime, tem que estar escrito na lei que é proibido e tem que ter materialidade. No caso do Bolsonaro, dessa questão do cartão de vacina e de outras coisas que a gente vai falar aqui mais de uma maneira rápida, é o seguinte, tá proibido por lei, que não pode adulterar, certo? Então, Bolsonaro errou nesse sentido. E tem as provas, ou seja, né, tá lá, tipo, assinado, várias pessoas viram, então, ou seja, aqui nesse sentido, já complica a situação do Bolsonaro, que há todos os indícios, a Polícia Federal fala, não está sujeito, né, à impunidade, ou seja, não tem essa, tá? E aí tem outro fator também que chama bastante atenção aqui sobre essa situação, que é um outro fator também, que é a situação do Mauro Cid, da delação do Mauro Cid, e isso também é fundamental, de certo modo, agora é oficial, né? Isso, de certo modo, vai levar o Bolsonaro à jaula, à prisão. Aí você fala, pô, Cláudio, como? Isso não é possível. Cara, ó, presta atenção. Segundo a fonte aqui, né, como já mencionei, né, apesar dos muitos holofotes, a delação do Mauro Cid até agora ainda não foi divulgada, né, para todo mundo saber, né, o que é utilizado aí também pela defesa para poder descredibilizar. Agora, se ainda não divulgou isso, essa delação de modo completo, você imagina o que vai vir por aí. E para os caras descartarem o Bolsonaro, que é um cara que, assim, tem todos os defeitos, é claro, sabe que isso aqui é um canal de esquerda, né, que esse é um canal de esquerda e que eu não vou aqui ficar, né, mas o cara realmente na parte de engajamento, na parte de redes sociais, enfim, o cara é muito forte, tá? O Bolsonaro é o cara que disputa com Lula aí, né, ou pelo menos disputou. Então você vê que o cara é muito forte. Então os caras tirarem um cara como Bolsonaro descartar é porque vem coisa bombástica por aí. Essa aqui é a realidade. Então, o que acontece? Tá sem muito holofote, tá guardado as 7 chaves, tá?
Mas a coisa fica muito complicada. E aqui a própria matéria lá da CNN e fala que a situação do Bolsonaro ela se complica, tá? E o que fala assim, a colaboração do Mauro Cid, quem é o Mauro Cid? O Mauro Cid era um cara de extrema confiança do Bolsonaro, que quando falaram que queriam pegar o celular dele, o Bolsonaro ainda é presidente da República, veio a público e surtou, tava até ao lado do Datena, né? O Datena fez um gesto estranho lá na hora, enfim, né? Mas o Mauro Cid era esse cara, o cara que acompanhou o Bolsonaro, o cara que viveu com o Bolsonaro, sabia como se fosse um mordomo, sabia todas as coisas, tá? Inclusive da Michelle Bolsonaro. Então, essa outra aqui é uma outra situação que complica muito. Porque o Mauro Cid soube e trouxe elementos da tentativa do 8 de janeiro, do desvio das joias, né, do presidente lá da Arábia Saudita e de fraude de cartão de vacina, tá? A Polícia Federal compara a delação de Mauro Cid com o roteiro ter ajudado a obtenção de mais provas. Ou seja, tá? Se o Mauro Cid, tudo que o Mauro Cid disser for verdade, a casa do Bolsonaro ela caiu de vez, porque o Mauro Cid sabe de todos os caminhos, né? E o Mauro Cid foi enquadrado numa situação um tanto que extremamente complicada, porque ele tinha em opção ou ele, ou o pai dele, a família dele, ou o Bolsonaro, e aí? Tá? Então o cara realmente sabia de muita coisa e complicou a vida do Bolsonaro, que mais uma vez não precisava estar passando por isso daí. Poderia ter perdido a eleição e estar disputando em 2026, né? E o próprio Bolsonaro já veio num tom mais a menos, recentemente numa entrevista agora, e reconhecendo que foi horrível. Então, ele não precisava estar passando por isso daí, mas, infelizmente, acabou cometendo um deslize, mais um deslize, e foi pego, não, vários, né? Foi pego nesses deslizes aí. Agora, já a prisão dele já é tratada com naturalidade na Polícia Federal. Só que, né, como eu mencionei pra você, a delação do Mauro Cid veio pra poder complicar mais a vida do Bolsonaro, tendo mais provas, tá? Só que a Polícia Federal já joga na cara de Dallagnol, Moro e Companhia Limitada, e quem trabalhou dessa maneira, no modus operandi, né? O pessoal fala, nessa maneira de agir, quem trabalhou dessa maneira estranha, absurda, estranha não, né? Enfim, eu não vou dar mais detalhes aqui porque é complicado, mas a Polícia Federal já fala o seguinte aqui, o que a Polícia Federal falou? A Polícia Federal não vai perseguir, abre aspas, tá? A fonte falando lá, a fonte da Polícia Federal. A Polícia Federal não vai perseguir ninguém, nem proteger ninguém. Os erros do sistema criminal que foram cometidos contra o Lula, tá? Não quero inverter e cometer com o Bolsonaro, ressalta a fonte da Polícia Federal. A defesa do presidente sempre negou todas as acusações contra ele, mas, de todo modo, a casa caiu. Em resumo, tá aí o Bolsonaro numa extrema confusão, da qual não precisava, poderia, de certo modo, ter feito aí um mandato, né, fraco, igual o Fernando Henrique fez, e dentre outros caras aí, Temer, Companhia Limitada, e tá solto por aí, mas não, né? Entrou numa verdadeira furada, complicou-se mais, esse negócio de cartão, negócio da Arábia Saudita, poderia estar isento de tudo isso, só que a casa caiu, tá? Então, pessoal, é isso, a coisa ficou complicada lá pro Bolsonaro, Companhia Limitada, a prisão dele agora é questão de tempo e agora é tratado como naturalidade, tá? E antigamente era só pela internet, coisa do tipo, agora tem fonte da Polícia Federal falando aí e a casa caindo pra ele. Então, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, se possível você já deixa um like aí, porque ajuda demais, é extremamente importante. Se você quiser comentar, fala aí. Inclusive, não vou citar o nome da inscrita aqui, mas ela falou, então, a prisão do Bolsonaro não vai acontecer bem. Se você queria a prisão do Bolsonaro, queria saber, tá? Eu vou colocar aqui no site da CNN, talvez assim você acredita um pouco mais e vê, né? É claro, os caras não vão fazer isso de uma hora para outra, tá? Mas, de certo modo, agora, querendo ou não, olha só. Deixa eu pegar aqui, que aí eu já coloco aqui já para você acompanhar aí. Só para poder pegar aqui e já mostrar, né, como é que a casa do Bolsonaro ela tá caindo. E já caiu de vez, né? Quem tava aí, não vai prender, coisa e tal. Não vou citar o nome das pessoas aqui, pessoal, porque, né, é um tanto que constrangedor. Mas, enfim, né, vamos ver aqui a boa vontade aqui da internet. Bem, agora já foi. Agora foi aí, eu acho que vai aparecer para você, tá? Deixa um like aí que eu tô suando pra caramba. Ó, olha só. Tá aí, ó. Polícia Federal, de certo modo. Deixa eu pegar aqui. Opa. Acho que já passou aí para você. Você deve estar vendo aí. Acho que agora sim. Matéria da CNN.
tá? A Polícia Federal prevê a conclusão do caso Bolsonaro em 2024 e avalia aí que a delação de Mauro Cid já surtiu efeito. Então tá aí, matéria da CNN. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral e é isso. Valeu!